O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos escutando nestes dias, segundo o Evangelho de São Lucas, o sermão da planície, o que Mateus vai chamar de sermão da montanha. Esta hipocrisia não é uma deficiência visual muito simples de ser curada, de ser tratada. Aí nós podemos vir aqui em São Paulo, e ele está falando exatamente como deve ser o nosso comportamento. Me faz lembrar de sua conversão, que quando a luz se manifesta a ele, cai-lhe como que escama dos olhos. E aí então ele passa a enxergar não mais hipocritamente. Mas aí ele recebeu o colírio que limpou a cegueira da hipocrisia. Ele era um destes fariseus. Ele enxergava tudo no que dizia respeito à lei, no que dizia respeito ao pecado do outro, do que dizia respeito a... Ele era rigorosíssimo quanto à lei, mas aqueles que não eram e que se depois professavam cristãos, não, esse é um herege, esse está fora, então ele tem que ser combatido. E ele, Paulo, estava no pleno uso da razão, porque ele fazia com rigor aquilo que ele enxergava como correto. E depois ele viu que não era correto. E eu vejo, se hoje eu afirmo determinadas verdades em mim e julgando que o outro está errado, será que é o outro que está errado ou sou eu? Quantas coisas ao longo da caminhada nós vamos sendo São Paulo.
Eu agia com todo rigor, mas hoje uma coisa simples mudou o meu comportamento, mudou a minha vida. E como ele, hoje eu me sinto tão livre. Mas o que sempre me questiona é essa questão da liberdade. É uma imposição. Sou livre agora em relação a todas aquelas escravidões, mas agora de fato eu sou livre, eu vou usar uma expressão minha, tornando-se escravo de Cristo. Então agora ele enxerga plenamente a verdade que é Cristo. E o que me chama muito a atenção é esta comparação que ele faz em relação aos atletas. E é verdade, não é? Quando um atleta é atleta de sangue mesmo, ele renuncia tudo, porque ele quer ser o primeiro. Há pouco nós vimos as Olimpíadas, que é uma reunião de esportistas do mundo inteiro. Aqui ele diz assim, que muitos, aliás, todos querem ser o primeiro. Então, se eu vou numa competição, eu posso até pensar, não, mas aquele lá é muito mais forte do que eu. Mas eu treinei a vida toda para isso, então eu vou competir para ser o primeiro. E vai ser um só o primeiro. Um só vai receber a medalha de ouro. Mas eu vou correr, eu vou lutar para chegar em primeiro. E para isso ele diz assim: trato duramente o meu corpo e o subjugo para não acontecer que depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. Trata duramente o seu corpo. Aqui vem o sentido dos jejuns, das penitências, que sempre está relacionado com os vícios corporais. Combater os vícios corporais que nos mantêm cegos, que nos mantém 100% convictos de que determinadas coisas são boas. E lá no final, elas são a ferrugem que impede a abertura da fechadura do céu. Nós estamos celebrando o Trito de Santa Cruz, que amanhã é o dia da exaltação da Santa Cruz. Na oração feita, diz que a cruz é a chave que nos abre o céu. Então, quando olhamos para o crucifixo, ali nós entendemos o que é tratar duramente o corpo, para que o meu corpo, que é a minha tenda, como vai dizer o mesmo São Paulo, não pode me manter longe da verdade que é Deus, não pode me privar do céu. Então o meu corpo, essa maravilha perfeita, pensada por Deus, até a ciência, a medicina vai dizer isso, que é uma perfeição, mas ele não pode, como sendo a minha tenda, me impedir a casa perfeita que é o céu. Então esse tratar duramente o corpo é uma expressão de liberdade. E o que nós vemos no mundo hoje é bem diferente. Eu tenho que ser livre. E ser livre para o mundo é dar ao meu corpo tudo exatamente o que ele pede, o que ele gosta. Na verdade, o que lhe escraviza.
deixando sempre aquela sensação de algo a ser preenchido, aquela sensação de insatisfação. E aqui ele está falando com plena convicção de que ele é realmente livre, porque ele sabe, porque trata duramente o seu corpo. Ele conhece como o seu corpo é traiçoeiro em relação às verdades que é Deus, que nos faz cegos, guiando cegos. Doutrinas e tantas coisas que aparecem por aí, para serem aprovadas ou para serem aceitas, e que se eu não tenho o tom, a clareza da verdade, eu vou dizendo sim, sim, não, é normal, não todo mundo faz, ou seja, todo mundo está enxergando isto que está sendo colocado e fazendo, então isso é uma verdade. Hipócritas. Então nós que estamos escutando esta liturgia, desconfiemos de nós mesmos. Eu penso que isso é por minha conta. É um dom desconfiar de si mesmo sempre, para agradar a Deus. Mesmo sabendo que tudo que eu fizer, eu não vou mudar aquilo que Deus é. Deus não é afetivo, carente. Ele quer ver a minha liberdade espiritual.